Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento deixar o meu abraço a você que assiste aos meus vídeos. Quero trazer hoje um estudo bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 até o 7, tem como tema o nascimento de Caim e Abel e suas ofertas de sacrifícios. O versículo 1 diz o seguinte: E Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um homem varão, ou um filho homem. Versículo 2: Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Pois bem, a Bíblia nos conta essa história, né? Que é a história do primeiro homicídio, né? O primeiro homicídio que aconteceu no mundo, relatado na Bíblia, né? Que nós temos conhecimento. Foi esse aí, né? Adão se relacionou, coabitou com Eva, primeiro nasceu Caim. Então, Caim é o filho mais velho de Eva e de Adão. Então, Adão teve, alguns estudos dizem que Adão nasceu 70 anos depois da expulsão de Adão do Jardim do Éden. Nasceu 70 anos depois. E só após Caim nascer, aí alguns anos depois, talvez 7 ou 10 anos, nasceu Abel, né? Então a diferença era pequena de idade entre um e o outro. A Bíblia diz que Abel morreu com 53 anos. A Bíblia não. Estudos bíblicos, né? Através dos versículos bíblicos, pessoas estudiosas da Bíblia, homens movidos pelo Espírito Santo de Deus, chegou a essa conclusão, fazendo contas, né? Chegou a essa conclusão que Abel morreu aos 53 anos. Foi quando o seu irmão Caim o matou, por inveja, por causa da oferta. Vamos falar sobre isso já. Então aconteceu isso, né? Então, a diferença de idade aí, a gente imagina que seria o quê? De 7 a 10 anos, de um para o outro, né? Tanto que um já era agricultor e o outro já era pastor de ovelhas. No caso, Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Pois bem, o 2 diz que voltou a dar à luz e desta vez deu à luz a Abel, irmão dele, ou seja, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor, ou seja, Caim trabalhava na plantação, né? E Abel criava ovelhas, amém? Criava ovelhas, né? Duas profissões dignas, entendeu? Os dois eram homens trabalhadores, tinha essa característica de pessoas trabalhadores, que é uma coisa que todo homem tem que ter, o caráter, né? O caráter do homem vem do trabalho, né? O alimento do homem vem do suor do seu rosto, entendeu? Após o pecado de Adão, a partir daí o homem começou a ter que suar, fazer calo nas mãos, né? Para comer, para se alimentar. Aí 3 diz o seguinte: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, por que o Senhor não se agradou da oferta de Caim? Fazendo alguns estudos mais aprofundados da Bíblia, nós podemos entender que Caim trouxe dos últimos frutos da colheita. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que as primícias são do Senhor, ou seja, os primeiros frutos. Por exemplo, vamos transformar fruto em dinheiro, que hoje as pessoas dão mais dinheiro do que alimento. Então,
vamos transformar fruto em dinheiro. Vamos supor que a pessoa ganhe R$1.000. Então, quais são as primícias? Quais são os primeiros frutos? São os 10% daquilo que você ganha, que você não está dando para o Senhor, você está devolvendo. O Senhor lhe dá 100% e você devolve 10%. O Senhor não toma a força de você, Ele dá a você para ver qual é a sua consciência diante da obra de Deus. Se você tiver uma consciência de uma pessoa íntegra e correta, você irá devolver os 10%, que é para ajudar na obra do Senhor. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra do Senhor precisa. Então, Caim trouxe dos últimos frutos, do resto que sobrou da lavoura. E a boa lavoura, a escolhida, ele ficou para ele e as vendeu o restante. Mas aquele resto, os últimos frutos, né? Ele foi lá e ofereceu ao Senhor. E o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Capítulo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Amém? Porque quando o Senhor não aceita uma oferta nossa, Ele também não aceita a nós. Amém, irmãos? Porque veja só, se eu ganho R$1.000 e eu não dou nem R$100 na igreja, então eu não mereço ser filho de Deus. Porque eu não confio nele como meu pai. Porque se eu não dou, não ajudo na obra, é porque eu não confio, eu acho que ele não vai me dar de volta. É isso que eu penso dessa forma. Então Deus não vai nos querer como filho. Amém? Veja só o versículo 4, o que ele diz. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Amém? Ou seja, a melhor parte, a melhor carne que tinha, ele matou o animal, aspergiu o sangue e tirou as melhores partes que tem na ovelha. Amém? Na ovelha. Se fosse no boi hoje seria o quê? A alcatra, o filé mignon, a picanha, a maminha, né? Seria essa parte aí. Seria as melhores partes, né? E ele tirou a melhor parte e trouxe para o Senhor, né? E o Senhor aceitou com bom grado, Abel e sua oferta. Ele não disse aceitou a sua oferta, ele diz aceitou Abel e sua oferta. Amém? Ou seja, ele rejeitou Caim e a oferta de Caim, mas aceitou Abel e sua oferta. Por quê? Porque Abel foi justo, Abel foi íntegro, Abel não foi, né, o chamado mão de vaca, né? Esse é o chamado mão de vaca. É a pessoa que não se agrada em ajudar na obra do Senhor. Amém? Então, Abel, ele ficou transtornado porque o Senhor não aceitou a oferta dele. Você entendeu? Ele não aceitou a oferta dele. Vamos para o 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa com avareza, isso é chamado de avareza, né? A pessoa que não ajuda na obra de Deus, isso é a pessoa avarenta. Quando fazemos algo com avareza, que o Senhor não se agradou, e nós percebemos isso, o que a gente faz? A gente se corrige. A gente se corrige daquele problema, daquele pecado que cometemos. E pedimos perdão ao Senhor. E era isso que Caim teria que fazer. Pedir perdão a Deus e não ofertar mais os últimos frutos, mas sim ofertar agora dos primeiros frutos. Fazer um voto para Deus. Senhor, sei que não se agradaste da minha oferta, mas agradaste da do meu irmão. Portanto, te peço perdão, mas nas próximas colheitas eu darei das primícias. O Senhor com certeza perdoaria, porque ele é longânimo e tardio em irar-se.
Mas a Bíblia diz que Caim transtornou o rosto, desfigurou o rosto, o seu semblante caiu. Então, no seio do Senhor o disse a Caim: por que você está furioso? Fiz uma pergunta a ele, né? Por que se transtornou o seu rosto? Né? Caim, claro, ficou calado, não respondeu nada. Deus sabe de tudo, Deus sabia por quê. Se você fizer o certo, para entrar na conclusão, se você fizer o bem, não será aceito? Foi isso que deu Deus a Caim. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Que pecado era esse? O fato de Deus não ter se agradado, dele não ter pedido perdão a Deus, dele não ter arrependido de ter dado a pior parte para Deus, de ter pedido perdão, e se transtornar, desfigurar e cair o semblante e ficar furioso com o seu irmão por isso, levaria ele a matar o seu irmão. Mas aí o que o Senhor disse? Mas se o fizer, né, saiba que o pecado já está à sua porta, já o ameaça, ou seja, não mate seu irmão. Foi isso que Jesus disse. Se você fizer o bem, por acaso não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça, já à porta, ele deseja conquistá-lo. Ou seja, o pecado ele chega até nós e fica ali rondando, tentando entrar. Se nós dermos brecha, ele vai entrar. Qualquer coisa que desagradar você, se você irar o seu coração, desfigurar o seu rosto, o seu semblante, não pedir perdão a Deus, não procurar reerguer, entendeu? Levantar a cabeça e amortizar o pecado, ele vai entrar. E Deus foi à porta de Caim e avisou: não mate seu irmão. Eis que o pecado já está à sua porta e ameaça você. Ele deseja te conquistá-lo. Mas o que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário. Veio a inveja, primeiro veio a avareza, por não dar a melhor oferta. E depois veio a inveja, que levou Caim a matar Abel, que será o nosso próximo estudo, que é o primeiro homicídio que existiu no mundo, será o nosso tema. O primeiro tema é o nascimento de Caim e Abel e suas ofertas. Amém? A Bíblia diz que Caim, para nós encerrarmos, Caim e Abel teve mais dois irmãos. A Bíblia não relata o nome, não cita o nome. E que Abel morreu com 53 anos, quando o seu irmão Caim o matou por inveja. 53 anos de idade. Amém? Em relação à descendência dele, né? Ele vem da descendência de Matusalém, né? Matusalém viveu aí 969 anos e é filho de Enoque e avô de Noé, né? Então essa é a descendência, né? Essa descendência. Mas da família de Adão e da família de Eva, que eles geraram, né? Houve algumas pessoas boas. Por exemplo, restou aí Noé, né? Restou Noé, que era neto de Matusalém. Matusalém também era uma pessoa boa, com certeza, né? Matusalém, ele viveu 969 anos. Amém? E ele era filho de Enoque, né? Não Enoque que foi trasladado, outro Enoque. E avô de Noé, né? Então Noé era neto de Enoque. Não, neto de Matusalém. Neto de Matusalém e filho de Enoque, né? Noé foi o único homem justo que restou na destruição do dilúvio, né? Pois bem, então essa é a história, né? A história de Caim e a história de Abel, do seu nascimento, né? E da sua oferta, das suas ofertas de sacrifícios de holocaustos, né?
que eles ofereceram ao Senhor, sendo que Deus agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Então, qual é o conselho que eu lhe dou? Dê das primícias ao Senhor. Se você recebe 1.000, dê R$100. Se você recebe 1.500, dê 150. E assim sucessivamente, né? Dê de bom grado, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, para que o Senhor receba com amor. Para que o Senhor receba com amor. Não fique pensando, eu dou ou não dou, porque não vai adiantar. Deus não vai receber. O homem recebe, mas Deus não recebe. E o importante é quando o homem recebe para utilizar em sua obra e Deus se agrada da sua oferta, porque ele te recompensa. Não é uma troca de favores e nem uma barganha com Deus. São os galardões, né? E são as recompensas de Deus para nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo. Não se esqueça de inscrever-se no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com outras pessoas, para que você se torne também um pregador, um proclamador da palavra do Senhor. Até o próximo vídeo.